Não há nada melhor que o nosso Deus. Não há nada melhor do que a graça de Deus sobre nós. Se você ainda não experimentou essa graça, que hoje seja esse dia. Agostinho, um dos pais da igreja, ele escreveu que dentro de nós há um buraco do tamanho de Deus. Esse buraco só o Senhor pode preencher. É isso que nós acabamos de cantar. Não há nada melhor do que a graça de Deus. Então vamos experimentar essa graça. Se você ainda não experimentou, que hoje seja o dia. Que você prove dessa graça que nós cantamos. Meus irmãos, por conta do aniversário da igreja, das celebrações de aniversário da igreja que vão acontecer hoje, e por conta do desfile de 7 de setembro, que nos trouxe alguns contratempos logísticos, a ceia, que costumeiramente é servida no primeiro domingo do mês, foi postergada para o segundo domingo. Então, domingo que vem, nós teremos a ceia do Senhor. Não, excepcionalmente, não hoje. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós hoje. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós essa manhã. Nós devemos vir à igreja com essa expectância, com essa expectativa de ouvir o Senhor. É o que nós vamos fazer agora, através da exposição da palavra do nosso Deus. Vou convidar o pastor Luiz César, e vem aqui para nós orarmos pela exposição da palavra. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui como irmãos ao redor das Escrituras, Pai. As Escrituras que são poderosas, que para nos penetrar, Senhor Deus, que são poderosas para transformar vidas. Nós temos testemunhado isso, Pai. E nós queremos ser transformados pela exposição das Escrituras, pela exposição da Tua Palavra. Age, Senhor Deus, de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Prepara, Senhor Deus, todos nós que vamos agora ouvir a Tua Palavra. E, Pai, prepara o Teu servo. Ajuda-o, Pai, a transmitir exatamente aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pedimos isso, Senhor, gratos pela Tua graça sobre nós, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Prazer ministrar a palavra, estar com os irmãos. Peço, por gentileza, que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Aniversário da igreja, gostaria de falar sobre esse tema, os sinais de uma igreja cristã. E fazendo isso, a gente vê também aquilo que não é uma igreja cristã, mas especialmente o que é, como é que nós nos apresentamos como igreja cristã. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Eu oro com os irmãos depois da mensagem, visto que o presbítero Deman já orou por nós também. Queridos irmãos, no aniversário de uma igreja que faz 110 anos, uma igreja histórica, centenária, que tem muita tradição na cidade, que já fundou outras congregações, que já enviou pessoas para o ministério. Muitos já estão no céu, que sentaram nesses bancos. O que é que qualifica essa igreja como uma igreja cristã? Por que ela está aqui? Quais as marcas ela precisa ter para ser cristã? Num mundo em que não basta ter o nome igreja, não basta ter o nome cristã, não basta ter a cara de cristã. Jesus fala que nos últimos dias haveria muitos cristos, muitos viriam o meu nome, então tem muita gente até com o nome de Cristo,
mas não quer dizer que seja dele. É um palácio vazio. E como é que uma igreja histórica, centenária, continua sendo cristã, tendo seu compromisso e sendo uma instituição que serve ao Senhor aqui na terra, com todas as suas falhas? A igreja é falha, a igreja tem suas lutas. Ela, do lado de cá da eternidade, ela é como um edifício que você vê em construção, cheio de grades, de andaimes, e é assim que vai ser. Ela só vai ficar prontinha, a cortina só vai ser tirada no céu. Lá que a gente vai ver a igreja gloriosa. E ela é, assim mesmo, ela é a melhor instituição sobre a face da terra. A igreja é a melhor. Se não tivéssemos a igreja, nós teríamos que colocar algo no lugar dela. E a nossa saúde espiritual depende da igreja. Não sabiam disso? É impossível ter saúde espiritual sem a igreja. E eu vou completar 40 anos de ministério. Nunca encontrei uma só pessoa que conseguisse nutrir a sua espiritualidade, a sua fé cristã, longe da igreja. Não consegui até hoje. Podem até tentar ser um desigrejado, ele vai com as práticas devocionais, mas como um ser social, ele vai se ajuntando com pessoas que não conhecem a Cristo e se afastam completamente. Na história, há quem diga que a salvação sem a igreja é impossível. Não existe salvação fora da igreja. E não existe vida cristã fora dessa igreja visível. Cuidado com a falácia de alguns que dizem, não, eu sou a igreja é onde eu estou. Não é, você não é igreja. Você deve fazer parte de uma igreja visível, uma igreja real, como temos lá no Novo Testamento. Aqui em Atos 13 é uma igreja real, tem gente, tem banco para sentar, tem pastor, tem conversa, tem louvor, é uma igreja física, visível, que nós devemos fazer parte. E quais são as marcas dessa igreja que nós devemos imitar, essa igreja de Antioquia? Elas têm marcas que nós aprendemos hoje. O Stott, ele diz que a pregação, você faz uma ponte entre dois mundos. Como é que o mundo de Atos 13 vem até nós? Como é que nós olhamos para essa igreja de Atos 13, a igreja de Antioquia, e tiramos lições para nós? Que sinais havia naquela igreja que são para nós hoje, aqui em São José dos Campos e no Brasil? O primeiro sinal é que havia naquela igreja unidade na diversidade. Observem os irmãos, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Essas características, esses dons, esses ministérios, parecem antagônicos, profeta e mestre. O profeta, ele é mais visionário, ele é mais inspirativo, ele tem a tendência de ser um pregador mais arguto, algo que ele transmite com fervor. Mas o mestre, aqui o didáscalo, o mestre, ele é mais calmo, mais tranquilo, ele é mais didático, é o dom de professor, e aqui o dom do pregador. Naquela igreja tinha os bons pregadores e tinha os bons professores. Só para os irmãos verem que não era um em detrimento de outro. Aí não dizia que na igreja tinha profetas, vírgula, mas também mestres. A conjunção aqui é aditiva, profetas e mestres. Gente de dons totalmente diferentes. Temos pessoas diferentes, por exemplo, aqui nós temos um nigeriano, um africano, nós temos europeus, nós temos aqui o irmão de criação de Herodes, o tetrarca, o Colasso, que amamentou-se na mesma mãe, e essa igreja toda diversificada, convivendo ali em Antioquia. Eu penso que isso faz muita diferença para nós. Nós somos muito distintos uns dos outros.
E à medida que nós vamos conhecendo as pessoas, nós vamos vendo como nós somos uma igreja distinta, gente diferente. Gente que, aqui eu já encontrei gente que veio de Minas, gente que veio de outras cidades para cá. Encontrei já gente de Goiás, né, que gosta de comer piqui. Então tem gente de todo jeito, mas essa diferença, ela tem que produzir algo bom em nós. Não é apesar da diferença que nós somos uma igreja unida. Talvez seja até em função da diferença. Em função de termos dons diferentes, jeito diferente, gosto diferente, apreciação diferente, é que nós somos uma igreja. Eu vejo, por exemplo, a juventude tem os seus gostos musicais, os mais velhos têm outros. Então nós vamos fazer 2 cultos, um só para a juventude, um só para os mais idosos. Não, a gente consegue, de certa forma, a gente consegue ser uma igreja só e cantarmos essas músicas, algumas com mais gosto, outras menos, mas em função daqueles que gostam, em função do irmão que tem aquela apreciação, nós somos uma igreja. É o Espírito Santo que é capaz de produzir essa unidade na diversidade. E o Espírito Santo, ele é bom nisso porque ele está em unidade com o Pai e o Filho. Ele faz parte de uma unidade triuna. Então ele sabe o que é ser unidade. Ele sabe inspirar no coração do crente a unidade mesmo no meio da diversidade. Aqui a gente tem, por exemplo, Paulo, que é mais arguto, que era um abridor de igrejas, nervoso muitas vezes em suas atuações, e a gente tem Barnabé, que é um homem tão manso, pai de consolações, mas eles não brigaram. Ninguém foi embora da igreja porque era diferente. Ninguém vai embora de uma igreja porque ela tem diversidades. Ela tem uma universidade, ela é unida, ela se aceita, ela se perdoa, ela se corrige, ela se aperfeiçoa na unidade. E essa igreja de Antioquia, ela faz parte aí da primeira viagem missionária. Os irmãos foram unidos, gregos, judeus, profetas, mestres, africanos, europeus, porque se uniam nessa mesma igreja, e mesmo assim eles se sentiam em casa. É aqui que eu quero ficar. E ninguém vai embora de uma igreja assim que há unidade na diversidade. Será que existe dentro de cada um de nós uma divisão, uma diferença, um preconceito que afasta-nos dos irmãos por causa da nossa... e tira de nós a identidade cristã? Cuidado. Pense na sua igreja com 110 anos. Muita diversidade. Que beleza. Que nos faz bem, que nos caracteriza, mas nessa diversidade há também unidade. E essa unidade ninguém vai tirar de nós. Essa é a igreja que cresce, essa é a igreja de Antioquia. Stanley Jones, um missionário que trabalhou muito tempo na Índia, ele, pensando na unidade da igreja, ele orou assim: ó tu que estás ajuntando as épocas, ajunta-nos e faz-nos um só corpo, a despeito das diferenças, ou talvez por causa das diferenças, porque em ti todas as coisas se adaptam. Conserva-nos unidos num todo coerente. Amém. Essa igreja é um sinal de uma igreja cristã. Unidade na diversidade. Muitos dons, um só Espírito. Muitos ministérios, uma só causa. Um só fervor, uma só direção. Um só amor, uma só fé. Um só Pai. Uma só igreja, diferente uns dos outros, mas uma só igreja. Somos irmãos. Isso tem que fazer diferença. É interessante lembrar que quando o filho pródigo, na parábola de Lucas 15, chega de volta, e o irmão mais velho fica bastante nervoso com ele, e eu entendo o irmão mais velho, eu acho que eu também ficaria. E quando ele vai se referir ao irmão, ele diz assim para o pai: este teu filho, teu filho, né?
Ele não diz, esse meu irmão, é teu filho. Nessa hora ele é teu, não é meu. Mas o pai corrige, e o pai então quando pega a palavra diz, não, este teu irmão estava perdido e agora foi salvo. É teu irmão. Não se esqueça, por mais diferente que sejamos, por mais gosto que tenhamos, por mais preferência que nós tenhamos por coisas, por estilos, por logística, por liturgia, por mais que aquilo possa às vezes não agradar a nossa mente, nosso coração, nós não devemos esquecer que nós somos uma só igreja, um só povo, e na diversidade nós devemos ter unidade, isso vai fazer bem. Quem vem de fora quer ver isso, gosta disso, unidade na diversidade, gente totalmente diferente, mas que se adapta, que se adequa, que se conforma, que gosta, e se for o caso, ora para que aquela igreja também satisfaça o seu coração. E se isso não acontecer de maneira definitiva ou de maneira ampla, nós vamos com muita unidade, entendendo a diversidade dos irmãos. Eu me lembro que a primeira vez eu ouvi funk, aquele barulhão, tuf, 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 tuf. Eu pensei, meu Deus, como é que alguém pode, sobre a face da terra, gostar disso? Até que vi um filho meu, na adolescência, cantando um funk evangélico, né? Se é que existe, e cantando, e tuf, 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 e ele lembrando das letras, e aquilo foi entrando na sua mente, no seu coração, e eu falei, meu Deus do céu, eu vou tolerar o funk, né? O tuf, tuf, por causa dos meus filhos. Então, por causa deles, às vezes a gente tolera, a gente aguenta um pouquinho, porque a igreja é mais frágil. Ainda bem que já passou essa fase da vida dele, Deus me livre, né? Graças a Deus passou, né? Mas é assim. Um professor de seminário disse que chegou numa igreja e ele escreveu um livro sobre o louvor, e ele ficou bastante nervoso com os jovens que dirigiam o louvor da igreja, porque eles não tinham vida cristã, era assim algo, e ele escreveu. Depois eu falei assim, pastor, aquele livreto que o senhor escreveu, ele falou assim, não, aquilo não tem sentido. Os jovens cresceram, os jovens amadureceram, hoje eles são bênçãos aqui na igreja. Então, um pouquinho de paciência, um pouquinho de cadência, um pouquinho de sobriedade, de paz interior, de um espírito manso e tranquilo, nós vamos assimilando os irmãos diferentes de nós, que gostam, que têm gostos diferentes, que pensam diferente, mas é uma só igreja. E nessa unidade, aliás, nessa diversidade, Deus abençoa na unidade. Amém? Segunda característica dessa igreja é que ela praticava o que a gente chama de exercícios espirituais. Vejam os irmãos que essa igreja no verso 2 diz assim, servindo eles ao Senhor, e aqui a gente tem práticas espirituais, jejuando, eles já serviam, e depois eles oram no versículo de número 3, jejuando e orando. Era uma igreja que, primeiro, ela ouvia a palavra, porque senão não haveria ali profetas e mestres. E profeta aqui é aquele que prega, é aquele que traz a mensagem do Senhor, é o profeta predicante, não preditivo, de ficar imaginando coisas, mas é predicante, é da prédica, de falar a palavra. Então, a igreja tinha quem gostava de ouvir a palavra, a igreja tinha oração, e a igreja também tinha comunhão. Primeiro a palavra. Não pode haver igreja sem a pregação da palavra, não é igreja. E olha, meus irmãos, eu tenho andado por aí e tenho visto, às vezes até a Bíblia na mão de alguém. Um texto, um versículo. Mas não a pregação. Há muita falha nessa questão de abrir a Bíblia, ter capítulo e ter versículo. Muita igreja que tem a Bíblia na mão, mas não se preocupa muito com ela. E aqui a pregação da palavra que gera fé. Gosto da ideia de que
nós lemos a Bíblia em casa, nós temos as nossas devocionais, mas é muito importante a audição. A fé vem pelo ouvir, os irmãos sabem disso. Você tem que ouvir a pregação. Sem a pregação, não há compreensão exata. Deus gosta do timbre humano. A voz humana tem que explicar a Bíblia para que haja conversão. Lembrem-se do eunuco, em Atos 8, que ele lia a Bíblia. Ele tinha Isaías nas mãos. Deus poderia fazer a obra completa sem o pregador, mas não fez. Deus fez com que Filipe corresse. E olha, eu admiro Filipe porque andando eu já acho difícil falar. E Filipe corria no mesmo ritmo do galope de cavalos. E ele corria, mas ele amava tanto a obra de Deus, ele queria tanto que aquele homem ouvisse, que ele era capaz de correr ao lado de cavalos, e de passar em cima de pedras, e de andar rápido, cheio de amor para com o convertido. Qual de nós faria isso? Qual de nós, no desconforto, pregaria para alguém? Mas Filipe foi, e então ele diz assim: escuta, o que você está lendo? Eu estou lendo aqui a respeito. Ele lia Isaías 53, que fala de Jesus, mas eu não entendo. Ele fala de outro ou dele mesmo. Então ele parou e ele teve pena de Filipe naquela correria. E Filipe então explicou. Foi pela explicação, pela prédica, foi pela palavra que o eunuco compreendeu. Não só pela leitura, que é muito boa. É possível que em São José dos Campos todas as pessoas tenham uma porção das Escrituras na sua casa. Mas a fé vem pelo ouvir. Por isso a gente prega, a gente fala. Tem que ter timbre, voz humana, não angelical. Não só a leitura, mas a pregação. Por isso, nessa igreja tinha profetas e mestres. Por isso nós ouvimos as pregações. Por isso nós participamos de escola dominical, para que Deus, através de nós, nos faça nascer uma fé viva. Oração e jejum. Veja os irmãos que eles oravam e eles jejuavam, que são outras práticas devocionais, e eles mantinham comunhão cristã, porque eles estavam juntos. A Bíblia cita os seus nomes. Existem 3, o que eu chamo de tripé da fé. 3 exercícios espirituais obrigatórios para uma igreja. Tem vários exercícios espirituais na Bíblia, mas esses 3. Se você não tiver os 3, ou eu, você é debilitado. Primeiro, você tem que ouvir a palavra, que eu acabei de falar. Segundo, você precisa orar. Você tem que falar com Deus em resposta à pregação. Se você só orar e não ler a Bíblia, por que Deus vai ouvir você? Vai ouvir o que você está falando, se você não quer ouvir o que Deus está falando? Por que Deus vai ouvir alguém que só ora e não lê a Bíblia? Deus não tem compromisso com você, você não está lendo a palavra dele. Então é preciso você ler a palavra, você meditar nela e depois você pode orar. Ore a palavra, pode orar a Bíblia. Ore aquilo que você acabou de ler. Tenha um contato direto com a palavra. Nós estamos numa época que as pessoas não estão voltadas para a palavra, estão lendo devocionais de outras pessoas, estão ouvindo devocionais. Tudo isso é muito bom. A ICEB tem seus devocionais, mas todos nós precisamos pegar da fonte. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler o capítulo e o versículo, e depois você responde. Quem lê a Bíblia ora melhor, né? O Borchardt, daquele livro sobre a cruz de Cristo, sobre o Jesus histórico, ele conta que uma pessoa é capaz de orar aquilo que não tem sentido algum. Ele diz que alguém orou assim: Senhor, 1000 anos, como diz a tua palavra, 1000 anos chegarão, mas 2000 não passarão. Como? Quando que Deus diz isso? Né? Sem a leitura da Bíblia, você ora como alguém de uma seita. Sem a leitura da Bíblia, nós nos tornaríamos seitas. Nós nos tornaríamos ignorantes espiritualmente. A Bíblia corrige a nossa oração. Ela coloca dentro de um parêntese. Quem não lê a Bíblia bem, não ora bem, ora errado, ora sem sentido. Não entende a vontade de Deus para orar e Deus aceitar, porque ele gosta da oração que fica circunscrita à sua palavra. Foi Calvino que disse que Deus não fala nada além da sua palavra escrita.
Não tem nada de novo, nenhuma profecia nova que Deus precise. Tudo está circunscrito à palavra, então você tem que ter esse exercício. Leitura da Bíblia e oração. Como alguém disse, leitura da Bíblia e oração é como um pássaro, duas asas de um pássaro. Se você corta uma asa, ou se você tira uma parte da asa, o pássaro fica desequilibrado, né? E o terceiro exercício espiritual essencial para a saúde cristã, aqui, é a comunhão. Eles estavam juntos naquela igreja. Sem a igreja não tem saúde espiritual, não tem exortação. Conheci um senhor que foi pastor de igreja e que numa conversa com ele, assim, no estacionamento, eu disse assim, o senhor está pastoreando? Ele diz, não estou pastoreando, já deixei. Eu disse, e o senhor está frequentando qual igreja? Aí ele pegou no meu ombro, assim, como se fosse pastor Luiz César. Falei, aí vem algo lindo dele. Aí ele diz assim, olha, eu aprendi que a fé é individual. Eu não preciso de igreja. A fé é individual. E como eu nunca mais iria ver aquele homem, nunca mais ouvi, eu não podia deixar passar. Falei assim, o irmão está certo. A fé é individual. A fé salvadora é individual. Ninguém vai para o céu porque o pai é crente, porque a mãe é crente. Ninguém vai de garupa, dizia o reverendo Aristóteles. Ninguém vai de garupa para o céu. A fé salvadora é individual, mas o exercício da fé é coletivo. Falei, então, quando o senhor toma ceia, o senhor ministra a ceia para o senhor mesmo? O senhor ministra para o senhor mesmo a ceia? O senhor toma ceia? Quando o senhor precisa ser disciplinado, quando o senhor precisa ser admoestado, o senhor se admoesta diante do espelho? Quem te admoesta? Quem chama a sua atenção? Quem te inspira com a pregação? Quem chama a sua atenção para as práticas devocionais? Quem te ajuda no desenvolvimento dos seus dons? O senhor tem dons? Tenho. Eu prego. Então, para quem você vai pregar? Para o senhor mesmo? Coloca as mãos sobre a sua própria cabeça. O exercício da fé é coletivo. Não há crescimento espiritual, eu volto a dizer, longe da igreja. E essa igreja tinha aqui o que a gente chama de práticas devocionais. Os instrumentos que Deus dotou a igreja, e cada um de nós para abençoar, são os exercícios espirituais. Tem vários, jejum é um deles, mas aqui tem 3. E nenhum pode faltar. Leitura da Bíblia ou audição, oração e comunhão com a igreja. Nunca deixe faltar isso na sua vida. Olha, meus irmãos, depois de muitos anos eu tenho visto crentes bons que já não amam mais a igreja. Eu sangro por dentro quando eu vejo isso. Encontrei uma senhora que eu disse, você está firme na igreja? Não, pastor, eu estou vivendo a minha vida cristã. Não tenho dúvida que daqui a pouco está com os mesmos costumes do mundo. O John Wesley, pregador do século XVII, fundador do metodismo, tem um livro chamado Sermões de Wesley, volume 2. Eu só tinha o volume 2, eu procurei um, nunca achei. Mas o 2, dessa grossura. Wesley dizia assim, se um homem crente, passar um dia só, na companhia de um homem descrente, no final do dia, ele aprendeu um pecado a mais. Olha que percepção de Wesley. Vou repetir. Se um crente passar um dia inteiro, e a gente passa, não passa? Na companhia de um homem descrente, no final do dia, ele pode avaliar o seu coração, porque ele aprendeu um pecado novo. Por isso a gente precisa também ter comunhão com os crentes, para aprender coisas novas, para falar entre nós com salmos, conforme Efésios, né? Para exortarmos mutuamente, instruí-vos, aconselhai-vos, para a vida cristã no plural. A fé salvadora é individual, mas o desenvolvimento da fé só pode acontecer no âmbito de uma igreja visível, militante, como a nossa. Práticas devocionais. Alguns reclamam que Deus não está abençoando suas vidas. Alguns reclamam que não estão crescendo espiritualmente. E aí, quando alguém chega no gabinete, pastor, não estou me sentindo bem espiritualmente, não estou feliz, parece que eu não estou crescendo espiritualmente. A primeira coisa que eu digo, está lendo a Bíblia? Eu quase todo dia, né? Está orando.
Está em comunhão com a igreja? Né? Se não tiver isso aí, não tem jeito. Eu termino essa parte com uma ilustração. Eu estava lá na ICE Brasília e alguém me ligou. Uma senhora me ligou. Pastor, olhei aqui na lista telefônica. Eu queria pedir oração. O senhor ora por mim? Eu oro sim. Claro que eu oro. Parei tudo que estava fazendo por telefone. Pastor, antes do senhor orar, quando o senhor ora, o senhor vê as coisas? Eu falei, vejo tudo, né? Então o senhor vai orar e vai falar o que o senhor viu. Eu falei, comigo. E orei, pedi que Deus abençoasse e tal. Terminei a oração em nome de Jesus. Aí veio a pergunta, né? Pastor, o que o senhor viu? Eu dizia, irmã, eu vi que a senhora precisa voltar para a igreja, ler a Bíblia e orar mais. Ele falou, pastor, é justamente isso que eu estou precisando. Me afastei da igreja, não estou orando. Eu falei, então é isso. A gente não precisa inventar nada. Leitura da Bíblia, oração, comunhão com a igreja. Nunca deixe um filho seu sem isso. Nunca permita que a sua esposa fique sem isso. Nunca permita que um marido, se as mulheres vêm à igreja e o marido não está vindo, arrasta, briga, traz. Porque sem essas 3 práticas devocionais, não existe saúde espiritual. E quem está ouvindo, muita gente pela internet que nos acompanha, e que talvez gostou de ficar ali no sofá, bebendo Coca-Cola e comendo pipoca muitas vezes, nem todos, alguns de fato não podem vir, mas não se acostumem. Não se acostumem a ser igreja online, igreja enter, igreja televisão. Igreja é corpo de Cristo reunido. Faça o esforço. Quem tem menos saúde, quem tem mais dificuldade de vir algumas vezes na igreja, o ideal é que viesse todo domingo. Mas não se acostume com uma igreja assim na internet, porque a igreja é reunião do corpo de Cristo num só lugar, é visível. Terceira e última característica dessa igreja é que ela era uma igreja que tinha um sentimento redentor. Quando eu olho para o versículo 2 e diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É a única vez na Bíblia, aqui no Novo Testamento, em que o Espírito Santo fala na primeira pessoa. Separai-me agora Barnabé e Saulo para o trabalho que eu tenho, para a obra que tenho chamado. Não sei como foi isso. Como é que o Espírito Santo falou na primeira pessoa. Se foi através da mente de alguém, talvez tenha sido. E se não é regra, não é teologia, não é prática cristã, melhor dizendo, não virou doutrina, para ser mais exato. Mas o Espírito Santo falou que eles deveriam separar Paulo e Barnabé para uma obra maravilhosa. Ora, meus irmãos, se eu fosse membro da igreja, eu conversaria com Deus. Deus, não, os melhores da igreja para a obra. O homem que formatou a igreja, o apóstolo Paulo, depois de Jesus, o homem mais significativo em todo o Novo Testamento, o homem que formatou a teologia, né? Esse Barnabé que é um santo, um homem cheio do Espírito, um gracioso, como é que a igreja vai ficar sem o seu pregador e o seu homem mais amoroso? Manda outros, manda outra pessoa, tem tantos, a Bíblia cita aqui, mas o Senhor quer mandar para o trabalho do Senhor os melhores que nós temos. Mas foi isso que aconteceu, meus irmãos. Olha o versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Não há impedimento. Essa igreja tem um sentimento redentor. Isso é muito interessante. A igreja não é redentora. A igreja não é salvífica, salvadora. A igreja não pode produzir a salvação. Mas toda igreja precisa ter um sentimento redentor. Esse é o nosso papel. Se nós falharmos em alguma coisa no nível horizontal, nesse auxílio que a igreja dá através das cestas, dos alimentos, se ela falhar, alguém vai fazer aqui em São José dos Campos. Se a igreja falhar em ter escolas, alguém vai ter escolas, saúde. Mas se a igreja salvar no seu amor evangelístico, ninguém substitui a igreja.
Se a igreja trocar a evangelização por outras questões, ela se perdeu muito. E olha, meus irmãos, eu não estou falando algo muito longe de nós. Conversei com um missionários vindo dos Estados Unidos, da Europa, conversei com vários deles. Um deles disse que, especialmente nos Estados Unidos, que se alguém vier à frente da igreja dizendo, eu tenho um chamado missionário, eu quero evangelizar a Ásia, eu quero ir para o Brasil, eu quero levar o evangelho, ele não consegue sustento. Não consegue. Mas se ele vier à frente e falar, olha, eu quero colocar chip no nariz de jacaré lá na Amazônia, para preservar jacaré. Quero cuidar de tartaruguinha. Ele tem sustento. Conheci um missionário, falei, o que você faz? A minha missão trabalha com reflorestamento aqui no Brasil. Falei, mas com dinheiro de quê? De igreja. Falei, e para evangelizar? A igreja não manda. Na Europa, da mesma forma, as igrejas não mandam. As grandes missões, especialmente Europa e Estados Unidos, se alguém se levantar para pregar o evangelho, para evangelizar alguém, ele não consegue mais sustento, na maioria das igrejas, na maioria. Ele consegue, se for para fazer uma padaria, uma creche, se for pôr chip em nariz de jacaré, mas jamais para fazer o trabalho do Senhor. E essa igreja aqui não enviaria o apóstolo Paulo nessa viagem missionária, a primeira, eles não mandariam o apóstolo Paulo e nem Barnabé para um trabalho social. Eles evangelizaram cidade por cidade, casa por casa, porque a igreja tem que ter um sentimento redentor. Uma igreja, ela nem discutiu se tinha que mandar ou não. Interessante isso, não é? Não fez assembleia. Então, se o Espírito Santo falou, então pronto, acabou. Deus está mandando. E nós precisamos ter esse sentimento redentor, não só como igreja, viu, meus irmãos? Os pais precisam ter esse sentimento em relação aos seus filhos, se Deus os vocacionar para o ministério. Porque Deus pode arrancar seu filho de onde ele está e os vocacionar para um trabalho muito especial. E se você não tiver o sentimento redentor, você não abre mão deles. É preciso abrir. O Wesley eu citei, mas a mãe dele disse, alguém disse, olha, você não tem medo de Wesley morrer no oceano? Ele e o Carlos, João e Carlos Wesley, viajavam muito para os Estados Unidos, para a Nova América, e morrer nos navios, muitos morriam. Ela disse, se eu tivesse 20 filhos, e todos eles saíssem para pregar o evangelho e nunca mais voltassem, eu enviaria os 20. Os 20. Tudo por Jesus. Um coração redentor. Tenha uma mente redentora. Na segunda-feira no trabalho, tenha uma mente redentora. Olhe para o seu colega de trabalho que ainda não aceitou Jesus. Sofra por ele. Clame por ele. Ore no seu íntimo por ele. E na primeira oportunidade, pregue para ele. Tenha um sentimento redentor com o seu colega de classe. Tenha um sentimento redentor com os seus funcionários, com os seus patrões. Tenha na sua alma o desejo de vê-lo salvo. Sonhe com ele salvo. Chore por ele salvo. Pense na salvação eterna. Pense em chegar no céu e encontrá-lo ao seu lado na eternidade. Tenha um sentimento redentor 24 horas por dia. Quando olhar para uma pessoa, não pergunte o que ele faz, se ele é rico, se ele é bem sucedido. Pergunte se ele é salvo ou se ele vai perecer eternamente no inferno. Eu estava lá na manhã e tinha um serralheiro mexendo no portão da missão. E eu cheguei e disse assim, o senhor é crente? Ele falou assim, eu não sou não, mas a minha mulher é. Eu falei, bom, que ela seja. Mas então, o senhor não gosta muito dela, né? Eu gosto, mas ela vai para um lugar, depois que morrer, o senhor vai para outro. Como assim, pastor? Ela vai para o céu, o senhor vai para o inferno. Não, mas eu não quero ir para o inferno, mas vai. Se não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Conversei com o senhor, o marceneiro, nosso marceneiro. Falei assim, você tem filhos? Tenho 3 filhas, pastor. As 3 casadas, as 3 criadas na igreja. Falei, e os genros são crentes? Pastor, não são crentes não. Mas pensa em como é que tem gente boa daquele tanto.
tudo gente boa. Aí eu não me aguento. Falei, interessante, gente boa, né, irmão? Mas vai morar no inferno. Ele chega, parou com a furadeira. Falei, é mesmo, pastor Luiz César. Falei, Régis, se você não tiver um sentimento redentor, se você não orar por eles, pela salvação deles, se você não pregar, eles morrerão e estarão no inferno daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, daqui 1 bilhão de anos, daqui 1 trilhão de anos, perecendo eternamente, gritando de dor pelo fogo eterno. Será que você não pensa nisso? A igreja precisa ter o sentimento redentor. Separai-me os melhores homens. E eles foram muito abençoados nas viagens missionárias. 3 sinais de uma igreja cristã. Eu concluo voltando aos 3 sinais. Primeiro, quem lembra? Primeiro sinal de uma igreja cristã, unidade na diversidade. Segundo, práticas devocionais. Terceiro, sentimento redentor. Pai querido, que esse texto pule para o nosso coração. Que nós tenhamos um sentimento redentor, que nós pratiquemos as devoções, tenhamos as práticas devocionais e que nós tenhamos muita unidade na diversidade. Nós queremos que essa igreja, Pai, a nossa igreja, seja igual à igreja de Antioquia. Nós queremos tomar posse daquelas marcas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. À noite, uma mensagem, a igreja é gloriosa. Pensando aí no aniversário da nossa igreja. Se possível, traga um visitante, passe na casa dele. Tenha um sentimento redentor já ao sair daqui. Arrasta alguém. Valdenice e eu vamos tentar trazer alguém bom, veio ontem, vamos tentar trazer mais uma pessoa. Traga alguém para a igreja hoje à noite. Tenha um sentimento redentor. Eu ouvi, irmão Ademar, um pastor na Espanha que não tinha ninguém ia na igreja. Então ele diz assim, que quem não trouxer visitante vai ter que pagar, e ele deu lá um valor. Vai ter que fazer uma doação em dinheiro. Ele disse que os crentes arrastavam os demais. Olha, vamos para a minha igreja, porque senão eu tenho que pagar. E que não precisemos disso. Mas pense em alguém que você gostaria que hoje à noite sentasse aqui ao seu lado. Pense nisso. Trabalhe para isso. Amém?